Amém, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Deus é bom. Glorificado e exaltado seja o Senhor por nós estarmos aqui. Mais um culto, mais uma sexta-feira. Com certeza que o Senhor já falou conosco até aqui e vai continuar falando. Ele já falou que você tem valor, Ele já falou para nós nos alegrarmos na presença dEle. E aqui nós estamos. Nós possamos verdadeiramente nos alegrar na presença do Senhor. Eu tenho certeza que quando nós nos dispomos a estar na presença do Senhor, a fazer aquilo que é da vontade dEle, Ele usa pessoas, Ele usa situações para nos mostrar o que realmente Ele quer de nós. Eu tive uma experiência assim essa semana. Eu ainda falei para a pastora que eu vou testemunhar exatamente o que é e o que foi posteriormente. Eu estava com uma dúvida sobre algo que eu deveria fazer ou não. E Deus usou pessoas que eu nem imaginei para confirmar na minha vida o que eu deveria fazer. Então, se você estiver disposto a ouvir a voz do Senhor, Ele vai falar com você. Ele vai falar com cada um de nós, porque Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que se move a nosso favor. Amém? Que você possa estar alegre nesse dia. Eu estou muito alegre com o meu Deus, sabendo que cada um, nós possamos viver cada momento intensamente. Hoje eu estava meditando na palavra do Senhor e por um momento eu parei olhando assim para o céu, para o verde, e eu pude contemplar a mão do Senhor em cada detalhe. Às vezes a adoração não é só você vir aqui louvar, a adoração é muito mais que isso, é você perceber a mão de Deus em cada detalhe. Então que nós possamos parar em algum momento do nosso dia e percebermos a mão do Senhor nos detalhes. Às vezes a gente leva uma vida tão corrida, né? Eu que o diga. Esses momentos que eu ainda estou de recesso, né? Eu posso parar um pouco mais, tirar um tempinho maior para meditar, para pensar, para refletir sobre quem é Deus na minha vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Filemon. Pode ficar sentado. Eu vou ler a carta inteira. Amém? Filemon é uma pequena carta do apóstolo Paulo e tem apenas um capítulo. E nós vamos lê-la. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz em conhecimento de todo bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó amado, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, porque para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário.
porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti, o Senhor, recreia as minhas entranhas, o Senhor. Escrevi-te, confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Essa é uma carta completa que Paulo escreveu a Filemão. Eu li toda a carta, mas ela contém apenas um capítulo. Então é fácil de entender essa carta do apóstolo Paulo. E aí, apenas com a leitura, eu posso compreender o que foi dito. Quem ainda não ouviu falar sobre Filemão, sobre Onésimo, talvez não compreendeu essa carta. Mas Filemão era um senhor, talvez um senhor de posses, talvez um fazendeiro, e ele tinha um servo, talvez um escravo. Esse escravo se chamava Onésimo. Só que esse escravo deu um prejuízo ao seu senhor e fugiu. Só que na sua fuga ele encontra alguém que estava preso, Paulo. E quando ele se encontra com Paulo, algo acontece. Aquele servo fugitivo que tinha dado prejuízo ao seu senhor se converte ao evangelho através da vida de Paulo. Paulo prega para aquele servo, para aquele escravo fugitivo. E aquele servo se converte ao evangelho. E aí sabe o que Paulo faz com ele? Escreve uma carta de recomendação. Provavelmente Onésimo, depois que conheceu Paulo, começou a conversar com ele, contou toda a sua história, né? E Paulo escreve uma carta e fala assim: você vai voltar de onde você veio. Você vai voltar para o seu Senhor. Só que eu vou escrever aqui que você também é nosso irmão na fé, porque Filemão também é nosso irmão. Filemão também é um cristão. Filemão também se converteu. Então eu vou escrever, Filemão é meu companheiro, eu conheço. Vou fazer uma carta de recomendação e vou pedir para que Filemão, que é meu companheiro na fé também, te receba, agora não como escravo, não como servo, mas como um irmão também. E assim Paulo fez. E aqui no versículo 11, ele fala que em outro tempo Onésimo tinha sido inútil ao seu senhor, mas que agora ele era útil tanto a Paulo quanto a Filemão. E aí eu quero chamar a sua atenção para essa palavra. Paulo usa aqui a palavra inútil. E depois ele usa a palavra útil. E ele está se referindo a uma pessoa. E eu fiquei meditando sobre esse termo que o apóstolo Paulo usou. Ele estava dizendo que em outro tempo, aquele servo era um servo inútil. E talvez em alguns momentos da nossa vida, a gente passa por situações que nós acabamos sendo inúteis ao reino, inúteis, talvez dentro do nosso lar. E aí eu fiquei me perguntando, qual tem sido a minha utilidade?
Talvez você pense, nossa, mas esse termo parece que se refere a um objeto. Mas aqui nós estamos dizendo no ato de serviço. Em que eu tenho servido? Como eu tenho servido a obra? Como eu tenho servido meu esposo? Como eu tenho servido os meus filhos? Como eu tenho servido no meu trabalho? Eu tenho sido útil? Ou será que assim como o Onésimo eu tenho dado prejuízo ao meu Senhor? No primeiro momento. Porque foi isso que o apóstolo Paulo disse. Em outro tempo, ele era inútil. E o interessante é que o significado da palavra onésimo é útil, é utilidade. E era comum um escravo receber esse nome. Só que depois do encontro com o apóstolo Paulo, depois ele ouvir sobre o sacrifício do Senhor Jesus, depois dele passar pelo Evangelho, ele se tornou um servo útil. E talvez o Senhor esteja nos despertando nessa noite. Qual tem sido a sua utilidade? Qual tem sido a minha utilidade? Em todas as áreas que eu tenho te colocado. Em todos os ambientes que eu tenho te colocado. E o Senhor, Ele nos quer por completo. Eu não posso ser útil, só que tem que ser útil primeiro lá na minha casa. Pais, nós precisamos agir. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Porque cada um de nós tem um propósito. E o interessante é que quando eu estava meditando sobre esses termos que Paulo usou, eu me lembrei que em um outro texto, em uma outra carta, ele também usa a mesma palavra para se referir a uma pessoa. Eu me lembrei que na sua viagem com Barnabé, ele tem uma contenda, uma desavença ali com Barnabé, porque Barnabé, que é parente de João Marcos, quer levar João Marcos na viagem. Mas o apóstolo Paulo não quer, porque em outro tempo João Marcos fugiu do chamado. Talvez eles fossem para uma viagem e João Marcos tivesse medo daquele lugar, não sei. E ele fugiu também. Ele não foi nessa viagem. Então Barnabé e Paulo tiveram um desentendimento. E cada um foi para um lado. Porque Barnabé, que era parente de João Marcos, preferia ficar com ele. Só que isso acontece lá em Atos. Em Atos capítulo 36. A desavença foi por causa desse homem, João Marcos. E eu vou pedir para o pastor colocar para mim em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 11. Essa contenda, essa desavença, acontece lá em Atos, mas lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer assim, sobre o mesmo João Marcos, que ele não quis que fosse na viagem dele. Ele disse assim, se ele foi, eu não vou. E como ele foi para o outro lado. Só que depois ele diz assim, lá na sua velhice, bem depois, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito para o ministério. É o mesmo Marcos da desavença. E sabe quem que é esse Marcos aí, da briga? O do Evangelho. Evangelho Marcos. É o mesmo. Só que há uma mudança aí no meio do caminho. Alguma coisa acontece. E talvez foi a mesma coisa que aconteceu com aquele escravo fugitivo, com Onésimo. Talvez a mudança que Paulo agora fala para ele, traga Marcos também, porque só está Lucas aqui comigo. E Marcos é muito útil para mim nesse ministério. Qual é a transformação que tem que acontecer comigo e com você para que nós sejamos úteis no reino? Para que nós sejamos úteis no ministério? Para que nós não sejamos apenas espectadores do que está acontecendo. Eu preciso entender, eu preciso encontrar o meu propósito, eu preciso fazer exatamente aquilo que Deus está dizendo para eu fazer. E eu tenho certeza que se o meu coração, o seu coração estiver disponível para ouvir a palavra, para ouvir a mensagem, para falar, Senhor, eu quero receber, Senhor, eu quero fazer conforme a tua vontade. Ele vai levantar pessoas, ele vai levantar situações para fazer com que você entenda qual é a vontade dele, porque ele é um pai que ama. E ele quer que você volte a ele, assim como Onésimo voltou.
E agora, eu posso fazer uma analogia da história de Filemon e Onésimo com a nossa história com o Senhor Jesus. Sim ou não? Porque aquele escravo fugiu depois que cometeu um erro com o seu Senhor. Aqui fala que ele deu um prejuízo ao seu Senhor. Lembra quando eu estava lá no Éden e eu desobedeci ao meu pai e eu fugi da presença dele? É a mesma história. Sabe, lá no Éden, quando peca e foge da presença de Deus, foi o que Onésimo fez. E aí nós podemos ligar essa pequena carta com a magnitude do Evangelho. Sabe quando Paulo fala assim, ó, eu pagarei tudo que ele te deve, viu, Filemon? Põe na minha conta. Quem pagou a nossa conta? O Senhor Jesus. E o que ele fez para pagar foi um valor de sangue. Aqui ele diz, põe tudo na minha conta. A moeda que Jesus pagou pela minha vida foi uma moeda de sangue. E aí ele escreve essa carta para Filemon, para ele receber Onésimo não como um servo, não como um escravo, mas ele fala, recebe como a mim. Recebe Onésimo, Filemon, companheiro, como se você estivesse recebendo a mim mesmo, apóstolo Paulo. Não recebe ele como um escravo, não recebe ele como um simples servo, mas recebe ele como um irmão. Hoje a nossa carta é a própria cruz do Senhor Jesus. Quem nos liga a Deus, quem nos liga ao céu, quem nos devolve ao nosso Pai é o Senhor Jesus. Não há outro caminho senão a Ele. Não tem como eu chegar a Deus se não for por intermédio do Senhor Jesus. E aqui eu posso entender que o apóstolo Paulo está representando o Senhor Jesus nas nossas vidas, fazendo a ponte, fazendo a ligação, pagando o preço, pagando o que eu devo, assim como Jesus pagou. Tudo foi pago, tudo foi quitado lá na cruz. Só que eu preciso acessar isso que Jesus fez. Eu preciso voltar. Lembra que Onésimo fugiu? Só que para voltar tem um porém. Para eu pegar aquela carta de recomendação e voltar da onde eu saí fugida, eu preciso ter amadurecido e eu preciso ter humildade. Porque senão a vergonha não me deixa voltar. Eu preciso amadurecer. Quando Paulo reconhece que Marcos agora é muito útil ao ministério, significa que ele amadureceu, que ele está sendo humilde. Porque em outro tempo ele disse, se ele entrar nesse barco eu saio. Amadurecimento. O Evangelho, ele faz isso com a gente. Ele nos amadurece. Essa semana a pastora esteve lá em casa, eu comentei algumas coisas com ela. Eu falei, pastora, eu já sou mulher de 35 anos. Eu não tenho tempo para algumas picuinhas mais, eu não tenho, sabe? A gente vai amadurecendo com o tempo, com a idade, com a presença do Senhor nas nossas vidas. Eu já sou uma mulher com uma renda de filhos, eu já tenho 2 filhos. Eu encho a boca para falar meus filhos. E me perdoem as mamães que tem só um, tá? Mas amém por isso. Então, irmãos, que nós possamos entender o que o Senhor quer de nós. Só que Ele é um Pai que vai nos receber. Aqui em Filemon é apenas a carta de Paulo escrevendo a ele. Não fala como que Onésimo chegou lá, como que ele foi recebido, mas nós entendemos entre linhas que ele foi recebido, porque Paulo foi usado pelo Senhor Jesus, foi usado por Deus na vida dos dois. Então eu entendo que Filemon, que era o senhor de Onésimo, recebeu ele como um irmão, sim. E o Senhor, nosso Deus, Ele nos recebe como filhos quando eu estou disposto a voltar em amadurecimento e em humildade. Quando há uma transformação. Vocês acham mesmo que o mesmo Marcos que se acovardou para não ir naquela viagem é o mesmo que escreveu o Evangelho? Não. Houve um processo, alguma coisa aconteceu. Algum amadurecimento ele teve. Algum entendimento da parte de Deus houve na vida dele.
Eu não posso ficar muitos anos na igreja sem ter o entendimento de que alguma coisa tem que acontecer na minha vida de diferente. Na minha caminhada, eu preciso contar testemunhos novos, diferentes. Eu não posso ser um espectador daquilo que acontece na vida dos outros. Deus nos chamou para ser um testemunho. Amém? E eu escrevi assim, que assim como Onésimo, nós precisamos voltar para o Senhor. Tem uma outra passagem na Bíblia que diz que naquele último dia, o Senhor vai dizer para alguns, aparta-te de mim, mas para outros Ele vai dizer, servo bom e fiel. E eu creio que o servo bom e fiel é aquele servo que foi útil. Aquele que foi útil. Aquele que compreendeu o que o Senhor Jesus realmente quer de nós. E eu creio imensamente que há um tempo novo sobre a igreja brasileira. Aleluia. Eu creio que há um tempo novo sobre a nossa nação. Amém. E eu tenho ouvido muitas falas sobre o que Deus vai fazer. Muitas falas aqui na igreja, que Deus tem usado pessoas aqui para falar conosco. Muitas falas de pessoas que eu sigo nas redes e são as mesmas coisas. O Senhor vai revolver a terra. Sabe quando vai arar a terra para plantar? Eu creio sim que o Senhor vai fazer muitas coisas. Muitas coisas que vai nos doer. E Ele vai começar dentro das igrejas. Porque eu creio que tem uma obra muito maior, que é para a nação. Quando a gente olha para o nosso cenário brasileiro, o cenário político mundial, a gente vê um caos. E a gente não consegue entender. A gente não entende, a gente ainda é muito leigo sobre o que é a política brasileira. Sobre o que é a sujeira da política brasileira. E o Senhor vai fazer uma varredura, o Senhor vai limpar, porque Ele está dizendo basta, Ele está dizendo chega. Só que Ele vai fazer a limpeza, Ele vai começar a limpeza para a sua igreja. A sensação que eu tenho é de uma terra sendo arada, revolvida, mexida. Muitas árvores sendo chacoalhadas. E para acontecer, para chegar um tempo novo, os frutos ruins que estão na videira, eles vão ter que cair. Os escravos fugitivos, eles vão ter que voltar, eles vão ter que ter um conserto, eles vão ter que ter um encontro verdadeiro. E o sentimento que eu tenho é que o Senhor vai restaurar a igreja brasileira. Eu creio, aleluia. O sentimento que eu tenho é que o Senhor vai avivar o povo de uma maneira como jamais vista. O sentimento que eu tenho é que o Senhor vai sacudir. Eu sei que o Senhor já está fazendo, porque Ele tem feito na minha vida, Ele tem me despertado para detalhes. E se você estiver atento, se você estiver ligado, você vai ser despertado naquilo que o Senhor quer. Então pegue a sua carta. Pegue a sua carta, não tenha soberba. Coloque a sua carta debaixo do braço, com humildade, com amadurecimento e volte. E volte para o seu Senhor. Porque você vai ser recebido. Eu vou ser recebido. E eu tenho certeza que o Senhor quer nos usar conforme a vontade dele. Porque eu já entendi qual é o caráter do meu Pai. Ele nos dá chance, ele nos dá esperança. Só que tem um momento também que ele sacode. Tem um momento que ele ara a terra. Para chegar esse tempo novo, nós vivemos em novidade. Então que o Senhor possa nos despertar. Que eu possa entender que o Evangelho não é uma historinha. Às vezes a gente lê uma carta como essa e pensa, nossa, que historinha bonitinha. Não é uma historinha. Não é. Eu não sei de nada que o Senhor falou aqui na Bíblia que Ele não tenha cumprido. Aleluia. O que ainda não cumpriu é porque vai ser. Então que nós possamos entender quem é o Deus que você está servindo.
Quando a gente sai da nossa casa para vir até este lugar, é porque nós queremos entender um pouco mais sobre Ele. É porque nós queremos aprender sobre mais esse Deus que eu sirvo. Eu não venho aqui também para contar história. E se eu estou dizendo aqui, se eu estou contando uma história sobre esses personagens, é porque o Senhor também falou comigo. Então que nós possamos nos despertar, que eu possa entender qual é o chamado do Senhor. E eu quero ler algo que eu escrevi aqui enquanto eu meditava. Se você está fugindo de algo, aliás, se algo na sua vida está retrocedendo, se você não está avançando, olhe e observe do que eu estou fugindo. A nossa vida cristã ela tem que avançar. Avançar no Evangelho, avançar na ministração, avançar nas conversões. O reino tem que expandir, tem que avançar. E se eu estou retrocedendo em alguma área da minha vida, eu tenho que vasculhar, eu tenho que olhar e perceber do que eu estou fugindo. O que foi que eu estou fugindo? O que eu fiz e eu estou fugindo? Se eu observar dentro da minha vida, as minhas ações, eu vou entender. Cada um aqui sabe aquilo que a gente às vezes acaba fugindo, se esquivando de fazer ou de obedecer. Então, que o Senhor possa nos fazer avançar, que o Senhor possa nos fazer deleitar daquilo que Ele tem para nós. Eu tenho uma convicção tão grande no meu coração que há um tempo novo sobre o nosso Brasil. Sabe, aquela limpeza assim que o Senhor vai fazer. Sabe quando você vai dar uma faxina e você vai começando a tirar coisas que você não usa, que estão quebradas, mas que você deixou lá para consertar e não consertou, coisas que você achou que ia usar e não usou, coisas que você comprou e não serviu. Eu penso que é mais ou menos assim. Deus vai fazer uma faxina, Ele vai tirando as coisas estragadas, Ele vai consertando aquilo que precisa ser consertado. E aí, depois que o Senhor fizer isso, vai ficar um remanescente. O remanescente é aquele que permanece depois que a turbulência passa. Você precisa ser um remanescente. Nós somos remanescentes do Senhor Jesus. Depois que a varredura do Senhor passar, que vai doer em todos nós, eu preciso permanecer ainda assim. Eu preciso ser o remanescente do Senhor, que vai ficar de pé, que não vai fraquejar em meio às dores, em meio às dificuldades, em meio àquilo que o Senhor tem para fazer. Amém? Que o Senhor possa falar ao meu coração, ao seu coração através dessa palavra, e que assim como Onésimo, aquele escravo, hoje eu tomo a minha carta e volto para o Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Vamos para casa em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, nós louvamos, nós oramos, nós pedimos, nós agradecemos, ó Pai. Então quero te pedir que em nome do Senhor Jesus, Pai, essa palavra que foi ministrada aos nossos corações, às nossas vidas, Pai, que venha trazer sobre nós uma transformação, que venha fazer efeito em nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos meditar nessa palavra, se for necessário assistir novamente o vídeo para entender, para que essa palavra possa trazer sobre nós, Senhor, uma diferença, uma mudança, uma transformação. Que nós não venhamos a ser somente ouvintes, só ouvindo a palavra do Senhor e não praticante. Coloque em nosso coração o desejo de praticar, colocar em prática em nossas vidas, em nosso lar, em nossa família, no nosso trabalho, tudo aquilo que nós temos ouvido da palavra do Senhor, Pai. Traz sobre nós, Pai, esse desejo em nosso coração. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que a mão do Senhor permaneça sobre cada família, Pai, cada lar que é representado, seja agora alcançado pelo Senhor.
Pai, em nome do Senhor Jesus, aqueles que não puderam estar aqui, que só vai te encontrar a necessidade de cada um também, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus, continua guardando, continua fortalecendo, continua direcionando a vida de cada um dos teus filhos, Pai, para que eles possam permanecer perseverante na tua presença, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor, papai, venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Pois bem, digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.